Tu entrou num ponto que eu tenho uma dúvida. Pessoal mesmo, assim, eu queria saber de tu, porque você falou de reforma da Previdência. Trazendo aqui para o ponto do Brasil, vou dizer um pouco no meu sentimento. A gente vê as pessoas falando e a gente entende que assim, é um sistema que, assim, uma hora ou outra vai quebrar, hoje a gente tem menos trabalhadores para mais gente aposentada e tal. E é um negócio que vai ali, que vamos dizer assim, vai sendo levado com a barriga ali e uma hora a gente vai precisar resolver. Só que o problema é quando a gente vê as pessoas trazendo soluções, assim, sempre querem puxar a corda pro mais fraco, né? Sufocar o trabalhador e Só a tudo. gente se fode. Tipo assim, eu não sei, não posso dizer de outros países, mas aqui no Brasil isso me incomoda muito, porque quando você fala as pessoas falam, por exemplo, de privatização, e quando eu vejo um debate, quase nunca é sobre o que não tá dando certo, o que teoricamente poderia dar certo privatizando alguma coisa de consumo e tal, sempre querem privatizar o filé, o que estava dando certo. Então, assim, quando você fala de previdência, sempre as reformas que eu vejo e que passam e que é mais fácil de sair são para sufocar o trabalhador. A minha pergunta é: existe uma forma da gente conseguir resolver essa questão da previdência que realmente a gente tem um problema, mas de uma maneira sustentável, assim, um pouco mais justa? Sua pergunta é maravilhosa, Rafa, porque esse tema da Previdência é um dos temas mais falseados que existe pela mídia empresarial burguesa. Repare, o problema da Previdência Social no Brasil não é a mudança da janela demográfica, como aparece todo dia no telejornal, Não? que dizem que o Brasil é um país que está envelhecendo, então o número de trabalhadores ativos para financiar a Previdência de um aposentado está diminuindo. Isso não é verdade. Dentre outras coisas, porque o Brasil tá num processo ainda de envelhecimento, mas o Brasil ainda é um país profundamente jovem, né? Dos 200 e tantos milhões de habitantes, a gente tem 44 milhões de jovens entre 16 e 24 anos. Então o Brasil ainda é um país muito jovem e o problema central do Brasil no âmbito da Previdência são três. Qual é o primeiro problema? Altíssima informalidade. Embora se diga que o desemprego no Brasil está em 4,8%, na verdade, os dados do IBGE, e não é falsificação do IBGE, é uma metodologia que eu discordo. É uma metodologia internacional aplicada em outros países. Quando o IBGE vai medir emprego e desemprego, na verdade ele está medindo ocupação e desocupação. Então, se tu tem uma bicicleta e entrega iFood o dia inteiro, trabalhando 12 horas, sem direito, comendo pão que o diabo amassou e tal, pelas estatísticas do IBGE, você está empregado, mas você não está empregado, né? Você tem o seu corre, você tem o seu bico, tá sobrevivendo, mas você não tem um emprego com carteira assinada, com direitos e por aí vai. Hoje no Brasil, 37% da classe trabalhadora tá na informalidade. Cara, é muito alto. Tá ligado? Então, 37% significa basicamente o quê? 37% dos trabalhadores que poderiam estar contribuindo com a Previdência não estão contribuindo. Esse alto índice de informalidade é uma política proposital. Quando o Michel Temer aprovou a contra-reforma trabalhista, ele aprovou a contra-reforma trabalhista para justamente provocar informalidade no Brasil. E a contra-reforma trabalhista não foi enfrentada, né, pelo governo Lula III. É uma das agendas da gente central de pré-campanha, é fazer o debate sobre a necessidade não só de acabar com as classes por um e reduzir a jornada de trabalho, como revogar a contra-reforma trabalhista do Temer e fortalecer os direitos trabalhistas. Além dessa altíssima informalidade, desde o governo Dilma II para cá, você tem rodadas cada vez maiores de desoneração da folha de pagamento. O que é que significa isso? As empresas deixam de pagar tributos, inclusive tributos que vão para o caixa da Seguridade Social, né? Porque a Previdência, na Constituição brasileira, foi colocada dentro de um tripé. É Previdência Social, Saúde e Assistência Social. É a chamada Seguridade Social. Então, desde o governo Dilma para cá, faz mais de 10 anos que as empresas ganham permanentemente desoneração fiscal, que está na casa de mais de 800 bilhões, que é recurso a menos que está indo para a Previdência Social. Tá ligado? Então, tá desidratando o caixa da Previdência Social. Aí é o quê? Isso é perdão fiscal simples assim? É, simples assim. Com a desculpa de que a empresa gera emprego, a empresa é importante, então vamos tirar os impostos dela, né? E aí nunca se mostra um estudo mostrando que a desoneração tributária, que a isenção fiscal aumentou o nível de geração de emprego, porque simplesmente é mentira, sabe? O que gera emprego no capitalismo é o crescimento da demanda. Então, se tiver mais gente querendo consumir,
vai ter mais empresa abrindo, vai ter mais investimento. É o que os economistas chamam de a demanda agregada de longo prazo. Sim. Então não é desoneração de imposto, é nível de demanda agregada de longo prazo que vai demandar mais investimentos para atender aquelas necessidades de consumo. Mas saindo da economia e voltando para a Previdência. Aí tem um terceiro problema, que é o problema dos privilégios na Previdência. Aí tem uma sacanagem, que é, você tem uma Dona Maria que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, comendo pão que o diabo amassou por um salário mínimo, sem direito, dormindo na casa da patroa, trabalhando 14 horas por dia em situação quase análoga de trabalho à escravidão. Aí quando ela consegue receber um salário mínimo, aí vem um infeliz dizer que o salário mínimo de Dona Maria é o problema da Previdência. Aí os militares tem uma Previdência nababesca, o judiciário nem precisa falar, né? Políticos também, né? Porque assim, você passou, por exemplo, 2, 3 mandatos no Congresso, você tem direito a uma Previdência pro resto da vida. Sabe? Sério, Caralho, essa eu não sabia não, porra. O cara passa 3 mandatos... Foi o tempo que Tiririca fez, pô. 3 mandatos, conseguiu isso aí, pô. Tem uma coisa não concordando com a figura, mas tem uma coisa que ele sempre fala e que é verdade. O Ciro Gomes, ele, por ter sido governador, deputado estadual, deputado federal, ele teria direito a 3 aposentadorias. Ele que não aceitou, mas ele teria direito a 3 aposentadorias, por ter sido governador, deputado estadual e deputado federal. Então, existem sim problemas de privilégio, mas não dá pra dizer que é o coitado do trabalhador e da trabalhadora que ganha um salário mínimo, que é o problema da Previdência. E ainda tem um quarto problema, que é o problema da dívida ativa com a União. O que é dívida ativa com a União? É o que as empresas devem à União, ao governo federal. Essa dívida ativa da União está em 3 trilhões de reais, com T de tapioca. 3 trilhões. Uma parte substantiva dessa dívida ativa da União é dívidas previdenciárias. Sim. Então, a galera tem isenção de imposto, os grandes empresários, não pagam os impostos devidos e fica... Tem uma sacanagem no meio jurídico e contábil que se chama de planejamento tributário. O que é planejamento tributário? É você contratar bons advogados tributaristas que vão dar um jeito de você não pagar imposto. Eu tô ligado. Tá ligado? O próprio... Não tem a ideia, o negócio do sonho de valsa que mudou a embalagem pra poder pagar menos imposto? Esse tipo de coisa, né? Exatamente. Rafa acabou de se formar em economia. Pronto. E aí... se chama uma sacanagem dessa de planejamento tributário, né? Você encontra brechas na lei, escapes ali nas regulações para você fugir de pagar imposto ou então você acumular dívidas que você não vai ser cobrado. Você ter a dívida, mas conseguir, por exemplo, uma certidão negativa para participar de uma licitação, de uma compra pública e por aí vai. Então, é aí que está o problema da Previdência. O Brasil hoje, ele não tem ainda um problema, que é um problema, por exemplo, da Europa ou do Japão, de ter uma tendência de uma população muito envelhecida e o crescimento populacional quase que vegetativo. Aliado a isso, ainda tem um debate para a gente fazer, Rafa e Gabriel, que é, por que o número de filhos e filhas no Brasil está crescendo? Está decrescendo, né? Tem vários motivos. Um deles, gente, é o custo de vida. Então, vamos lá, eu tenho 36 anos. Eu gostaria muito de ter filho. Eu adoro criança. Mas quando a gente bota na ponta do lápis, quanto está custando criar uma criança, né? Fora creche pública precária, em violência, insegurança, a vida cada vez mais corrida, as cidades que não funcionam. Recife tem um trânsito mais lento do Brasil inteiro, sabe? Então, assim, você chega perto do tesão de pensar em ter filho quando você imagina toda a dimensão de problema, de gasto, de custo, de não sei o quê. Então, uma melhora da vida, uma vida melhor, uma vida mais barata, uma vida garantindo realmente uma política coletiva de criação das crianças, tirando essa responsabilidade do ambiente doméstico, da mulher. Porque a mulher, hoje, ela tem os seus objetivos de estudo, de trabalho, de não sei o quê. Aquela coisa da mulher do lar que vai ser dona de casa, isso está sendo paulatinamente superado, ainda bem. Então, é muito difícil você, enquanto mulher, pensar no planejamento de uma carreira, de fazer um mestrado, um doutorado, ter um bom emprego, não sei o quê, lidando com um sistema patriarcal que coloca a responsabilidade dos filhos só nas costas da mulher, no ambiente doméstico. Esses vários fatores, se enfrentados, poderiam aumentar a natalidade no Brasil. Agora, foi aprovado um projeto de lei bom, que aumenta a licença paternidade, mas um aumento muito pequeno, sabe? Então, tem todos esses elementos. O problema da Previdência não é um problema ainda de natalidade. Daqui a 20, 30 anos, pode ser. Ainda não é. Mas sabe qual é o real problema que quase ninguém está falando, e a gente vem tentando debater isso? Se hoje no Brasil
tem 37% da força de trabalho na informalidade e que, por regra, não estão contribuindo na Previdência Social, daqui a 30, 40 anos, essas pessoas vão ter que se aposentar. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Esse é o debate real. O Brasil precisa, para ontem, de uma mudança radical na sua política econômica, uma política econômica que seja antineoliberal e que tenha como foco a geração de pleno emprego, de emprego qualificado, emprego que pague bons salários, emprego formal e que recomponha a base de arrecadação da Previdência Social.